Por que o Japão importa tanto para a economia global? É porque é a terceira maior economia do mundo, ou não? Ah, não, foi passada. O Japão é o país mais endividado do planeta. E qualquer um que já estudou um pouco sobre a economia japonesa já concluiu que a dívida Que não dá para estudar a economia do Japão. É isso, tipo, não dá para estudar a economia do Japão. Você desiste. Beleza? Você começa a ler sobre o Japão e você desiste de ler sobre o Japão porque é muito chato, é muito complexo. é insustentável. E ou os juros têm que subir demais, o que poderia quebrar o governo, ou então o Banco Central vai emitir moeda para pagar É a quinta, a Índia passou eles. Oh, meu Deus. A Índia se tornou La Clave? Pá! Imparáveis! Imparáveis! a dívida passada, já que a maior parte dela está emitida na moeda local, o que poderia gerar muita inflação. E é verdade que o que acontece no Japão repercute no mundo inteiro, podendo impactar até mesmo a taxa de câmbio do real brasileiro. Aliás, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros, tem um estoque gigantesco de vídeo para você assistir em acesso antecipado, vale a pena e é barato. Então, continuando. Uma coisa, eu não assisti o filme do Godzilla. Não tem nada a ver com isso daqui. Eu não assisti o filme do Godzilla versus o New. Ah, o outro filme lá. Pô, eu vou te falar, não é Minus One, o Godzilla, o Novo Império. Aí eu vi um clipe no YouTube, tem absolutamente nada a ver com o assunto. Mas eu senti um prazer meio sádico em ver o prédio da Petrobras sendo destruído no filme do Godzilla. Tá ligado? Eu senti uma alegria bem mórbida em ver o prédio do Petrobras, tá ligado? A sede da Petrobras sendo destruída no filme. Tipo. Mano, cara. Aqui, ó. Essa cena. Ah, não é aqui, porra. É em outro momento. Tem um momento que o Godzilla pega o Scar King e joga. Aqui. Eu não lembro, porra. Em um momento aqui o prédio da Petrobras a base da Petrobras é destruída. Bom, eu perdi a cena aqui, eu não vou achar. Mas é isso aí. Tem um take aqui que o prédio da sede da Petrobras é destruído. Não tem nada a ver com isso daqui, mas são similares. Ou a Por isso que eu lembrei. americana. Então é importante entender o que está acontecendo e como essa história pode acabar. E se você está acompanhando esses movimentos todos, comente aqui A pior parte do filme do Godzilla é que a parte do Rio de Janeiro que foi destruída é a parte civilizada, né, do Rio. abaixo. Se tiver também alguma dúvida, coloca nos comentários. E para quem não me conhece, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e Só seria bom se fosse o prédio da Receita Federal, né? investimentos. Tem vários vídeos aqui no canal sobre esses assuntos. E se você gostar do vídeo, Pardo, eu vi o vídeo do Elementar sobre a Bahia e do Abraham sobre o crime organizado na mesma noite. Agora eu desbloqueei a Depressão 2. A vontade de puxar o avião pra fora do Brasil. Obrigado. Vamos ver os dois vídeos hoje, inclusive. compartilhe, se inscreva no canal, até porque tem muita gente que acompanha os nossos vídeos e até hoje não está inscrita, então se for o seu caso, se inscreva e compartilhe o vídeo. Pois bem, definitivamente 2025 é o ano do macro, porque macro importa cada vez mais. A gente vem comentando desde que o plano econômico de Trump foi sendo descoberto, até hoje não foi revelado de verdade, mas a gente foi entendendo cada uma das peças, como elas se encaixam e o que pode acontecer com o dólar, com os mercados e com o restante do planeta. Inclusive, infelizmente, eu tento, cara. Eu tento trocar de time. Eu tento ir pro time do nada. Eu tento ir pro time do alguma coisa está acontecendo. Mas toda vez que eu vou pra lá, o nada nunca acontece e vence, sabe? Tipo, tá dando feijoada. Tá dando uma grande, gigantesca feijoada. A porra do plano do Trump. Pô, eu só quero embarcar em uma loucura, mano. Mas a verdade é que neste mapa mundi, nesse A feijoada nunca zeda. tabuleiro, ou no dominó da economia mundial, o Japão é uma das peças mais importantes. Não apenas porque é o país mais endividado, mas porque ele também é o país que mais avançou no sentido de intervencionismo monetário pelo Banco Central do Japão, o famoso Bank of Japan, ou BOJ, E quem acompanha o Japão um pouquinho mais de uma década, eu acompanho de forma casual, né? Eu não sou um especialista porque eu sou um preguiçoso. Mas eu acompanho de forma casual e você vê que todos os bancos centrais ao redor do mundo estão aplicando medidas que o Japão
criou. Basicamente, eles são vanguardistas na intervenção estatal na economia, tipo, da forma moderna de intervenção estatal, sabe? De sustentar um sistema insustentável, sabe? É isso. É isso que o Japão faz há 40 anos. Muito bem, obrigado. Por conta da Ah, economia estagnada. questão fiscal, que dos países desenvolvidos é a mais calamitosa e preocupante de todas. Então, digamos que o que acontece com o Japão, que está mais avançado nesse estágio, é o que pode acontecer com os demais Não, não é nem um pouco based. países, É uma desgraça. porque o mundo inteiro está muito endividado. É Japão, é Estados Unidos, é França, é Itália, é Reino Unido. Então é importante entender exatamente o que acontece com a economia Fala, Pardo. Fala da crise demográfica, fala da taxa de solteiros, fala dos úteros artificiais. Não vou falar. Eu não vou falar! japonesa. Agora, o que Vamos ver quanto tempo eu vou demorar pra me segurar. deflagrou essa disparada de juros mais recente, em que vimos Não vai ser outro react que vai desembocar em transhumanismo do minuto 30 em diante. até mesmo Não vai! aqui os juros de 30 anos do Japão, o de 40 anos e o de 10 anos, todos disparando fortemente. O de 40 anos chegou acima de 3,6%, até inclusive no dia de hoje, aqui vou colocar, porque estou gravando aqui na quinta-feira, dia 22 de maio, temos aqui o Tesouro Japonês de 40 anos, chegou a 3,7%. Maravilha. É a máxima Quero que exploda. histórica, então sim, os juros estão subindo muito por lá. E no caso desse que a gente acabou de colocar aqui, que são os três principais, 10 anos, 30 anos e 40, praticamente a máxima histórica do de 30, de 40, o de 10 ainda não, mas não. Uma coisa divertida de acompanhar a economia moderna é que anualmente você tem, tipo, os piores resultados econômicos dos últimos 20 anos. Tipo, ano após ano você tem os piores resultados econômicos dos últimos 20. Todos os anos estão sendo assim desde que eu me conheço por gente. Para de subir. E para uma economia que está muito endividada, quando sobem os juros, isso pode ser um grande problema, não apenas para o mercado em si, mas também para o governo. A gente vai explicar melhor como isso Assim que é bom. Bitcoin tá na sua alta histórica. acontece na prática. Mas por que Paro, como eu faço pra te dar dinheiro vivendo em Angola? Tenho Visa e quero contribuir para o Secotins. Irmão, você já tá aqui no Brasil então? Relaxa. Aguarde e confie. houve essa Apenas acelere. disparada? Além dos juros estarem subindo nos Estados Unidos Keynes tinha razão, leram Keynes errado. e em boa parte do planeta, houve também algumas notícias específicas do Japão. Como, por exemplo, esta aqui, em que o primeiro-ministro disse que a situação fiscal do país é pior que Morre, a da Medzinho. Grécia. Todo mundo se lembra da crise de dívida soberana da Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda, lá em 2011, 12, pois agora Cara, é pior, é muito. Cara, o Japão é muito pior que a Grécia, mas, tipo, não há comparação. Cara, as duas grandes anomalias econômicas do planeta por décadas foram o Japão e a Argentina, sabe? A Argentina ainda explica. A Argentina é um país maravilhoso, porque ele refuta todas as teses racistas que você pode imaginar, sabe? A Argentina é um país majoritariamente branco, com clima agradável, ou seja, refuta os deterministas geográficos também, que é um shithole. Tipo, brancos numa terra extremamente boa. E eles conseguem ser uns fracassados. Então, tipo, eles conseguem refutar todas as teses racistas e deterministas que você pode imaginar. A existência da Argentina é o que mantém a Argentina falida. A Argentina... Cara, rapaziada, vocês não estão entendendo. A Argentina na merda é o que sustenta o mundo livre. Beleza? Porque se a Argentina se tornar um case de sucesso, será barbárie. Então a gente precisa, o nosso trabalho aqui como defensores da civilização é tornar a Argentina um shithole de novo, sabe? Impedir que o Milei arruma aquela... Sabe? A Argentina falida é pedra de apoio que impede, sei lá, que os da Antártida invadam, sabe? Não dá. Não dá. Então, tipo, a gente precisa manter eles fudidos. Porque isso impede que maluco se prolifere. agora Sabe? Então que a Argentina continue na... premier do governo admitindo que a situação é pior até mesmo que a da Grécia. E O Ideias Radicais não profetiza a falência do Japão aos 10 anos? Não, ele profetiza a falência da China, do Japão, todo economista que existe no planeta. como se não Há pelo menos 40. bastasse isso, no mesmo dia, foi no dia 19 que ele falou, Volta peronismo! no dia 20 de maio também, então um dia depois, teve um leilão de títulos do governo japonês
Paraty expulsar a Argentina do Mercosul e fazer um bloqueio naval em Buenos Aires. Eu apoio. De 20 Onde anos, assina? Ah, é? Não tem, a gente não tem marinha. Como que a gente faz bloqueio naval, cara? que foi a pior demanda em mais de 10 anos, que foi desde 2012, não tinha um leilão tão ruim assim. Então, claro que isso preocupou, porque significa que os investidores não estão mais demandando tanta dívida japonesa ou não nessa taxa de juros. Estão exigindo um prêmio maior. E aí que vem as complicações todas, porque com essa disparada de juros, há algumas consequências para o sistema financeiro local, para o sistema financeiro global e Algumas? para o governo japonês. E eu não vou entrar neste vídeo agora na questão do carry trade, a reversão do carrego, a aposta do carrego, até porque já fizemos alguns vídeos sobre o assunto, eu vou relembrar eles, colocar aqui em cima ou na descrição do vídeo, que tem a ver com os investidores que se alavancam na moeda japonesa, porque tem um juros muito baixo, é o mais baixo do mundo, para investir em outros mercados, como nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil, para pegar o nosso carrego, e esse é o motivo que pode impactar também esse movimento todo, a nossa taxa de câmbio, porque se sobe juros por lá, os investidores podem ter que recomprar ienes para repagar a dívida que ficou mais cara e vendem as suas posições do restante do mundo, inclusive no Brasil e também no mercado americano. Então essa é a questão específica do carry trade, mas eu não vou adentrar neste vídeo específico, porque o mais importante é a gente entender como isso impacta o governo do Japão. É que a questão aqui é que o Japão é uma bomba relógio. Pra quem tá levemente perdido, o Japão é uma bomba relógio. Como eles estão ultra escrotamente endividados, a qualquer momento aquilo pode explodir mesmo, sabe? É realmente uma bomba relógio. Só que é uma bomba relógio cujo tempo, o tempo que a gente tem pra essa bomba explodir, ninguém sabe. Ela simplesmente pode colapsar. Tipo, eles estão no cheque especial 3, sabe? Já passaram 2. E a gente precisa Não, cada essa explodir é um crash global, cara. Não tem, nem o Fed consegue sustentar essa porra. Tipo, ele não consegue estancar essa crise. Realmente todo mundo vai pro buraco junto. relembrar algum É tão complexo pra resolver essa crise? Cara, é pós-complexo, sabe? Já não estamos falando do plano terreno mais pra resolver essa crise. dos dados que são assombrosos da economia do Japão. Primeiro, o déficit fiscal, que vem desde o final, desde o início da década de 90, logo depois que estourou a bolha de ativos do Japão, a bolha imobiliária, a bolha de ações, que foi durante a década de 80 e que estourou no fim de 89. Cara, pra vocês terem noção do nível de distorção econômica que o Japão foi, exemplo bobo, provavelmente eu vou falar alguma merda aqui toda errada, porque faz tempo que eu li esse texto. Havia um mercado gigantesco que vendia associações a clubes de golfe. Esse mercado se tornou tão grande que ele equivalia ao PIB de alguns países. Tipo, não é que você tinha o direito ao campo de golfe, não. Você tinha o direito a comprar o ticket para participar de um clube de golfe. Tipo, essa merda inflacionou. Cara, um monte de merda foi criada no Japão na década de 80. Um monte, cara. Simplesmente inacreditável o que os japoneses fizeram. Tipo, foi uma putaria. Desde então, o governo japonês vem incorrendo em fortes... Foi uma loucura. Provavelmente falei mais aqui. Mas, tipo, foi uma loucura. É tanta loucura que eles criaram, eles geraram, tipo, mano... Especulação, financiarização foi, tipo, ao limite. Tipo, eles criaram um monte de merda, sabe? Era nada empilhado em nada, sustentado com nada, baseado em nada, sabe? déficits, tanto primário quanto nominal. Lá no final da década de 90 chegou em quase 10%. O que a China fez com empreiteira no século XXI, o Japão fez com um banco na década de 80. 10% do PIB, mesma coisa depois na crise financeira de 2008, conseguiu recuperar um pouquinho, mas em todos esses anos continua com um déficit de pelo menos 2% do PIB. O que significa que a dívida não para de crescer. A nossa dívida tá em 90, né? Não lembro. Entre 80 e 90, a dívida brasileira, por cento do PIB. A dívida japonesa é 237. Chegou a 250 aqui na pandemia, né? 250% do PIB.
E se lá em 96 era 100% do PIB, agora já ultrapassa 237%. Não Ah, 76%. Nossa, ótimo. tem nenhum país com tanta dívida hoje. Não tem nenhum governo tão endividado quanto esse. E se o governo está endividado nessa magnitude, significa que um aumento de juros vai aumentar a despesa de juros do Japão. Mas como eles têm uma dívida mais alongada, o prazo médio da dívida é um pouco mais elevado, esse impacto não é imediato. Não é como no Provavelmente o Uri vai citar isso daqui. As empresas japonesas, elas são zumbis, sabe? Sony, Toshiba, Nissan, Honda, são todas empresas zumbis. São corporações que, sabe, elas simplesmente não se sustentam. Elas se sustentam através de empréstimo com o Banco Central do Japão. Sabe? É uma rolagem de dívida infinita. Aquela é uma economia fantasma. O Japão é uma economia fantasma. É bizarro, cara. Tudo é lixo. Toshiba, mas, mano, no Brasil, que se aumentar é pior que a nossa indústria, cara. O que o japonês fez é pior do que a gente. a Selic, já tem dívida Nem o Brasil foi tão incompetente assim. atrelada à Selic, Bom, foi de caso pensado, né? que logo isso já vai resultar em despesa maior de juros pelo governo. No Japão há uma defasagem maior, mas sempre que o Renato, como acabar com os juros negativos? Deixe de ser negativos. governo precisa emitir um título novo, como foi agora nesse leilão de 20 anos, o juro que ele vai pagar é o juro que está valendo no mercado. E se estão cotando a dívida japonesa em 13,5% ou 3%, ele vai ter que pagar o que o mercado está exigindo hoje. Então é um problema que pode aumentar ao longo do tempo. Só para colocar em perspectiva hoje, dos países desenvolvidos, Salve, rapaziada. principalmente, ou que fazem parte aqui da OCDE, os mais preocupantes, claro, Estados Unidos, já falei sobre Estados Unidos no passado, em vídeos recentes, a Grécia em segundo lugar, aqui é o total de gasto com juros em relação ao PIB. Tem um gráfico aqui de cortesia do Tavi Costa, da Crescat Capital, grande abraço para o Tavi Costa. Mas vejam que o Japão está lá atrás, apenas 0,5%. Mas claro, hoje ainda paga um juros muito baixo. À medida que esses juros vai aumentando e se a dívida longa também aumenta, quando ele precisar refinanciar a dívida, repagar a dívida passada, precisa emitir dívida nova, ele vai ter que pagar os juros de mercado. Então, é um potencial problema sim para o governo japonês. Qual é o outro problema que traz para a economia japonesa, especialmente para o sistema financeiro? Cara, a dívida americana. A dívida americana, ela nunca vai explodir. Enquanto a América se mantiver como a fiadora da economia global, fica tranquilo, aquela porra não explode. O aumento O plano é justamente que isso deixa de ser. de juros, especialmente dos juros longos, significa Não, Marinho, você não vai me fazer. Você não vai me levar pro mau caminho nesses papos. que o Vai se. preço do título está caindo. Se aumenta o juro, Eu não vou falar disso. é que o preço do título caiu. E quando esse aumento é muito rápido e muito expressivo, eu fiz um cálculo num vídeo recente, se o juro de 40 anos, título japonês de 40 anos, salta de 13,5, ou melhor, que foi de 2,5 para mais de 13,5, é uma perda de valor de face de mais de 30%. Então imagina em 2, 3 semanas o título que você tinha na carteira perder mais de 30% do valor. E por que isso é um problema? Porque muitos bancos japoneses, fundos de pensão, estão encarteirando a dívida do Japão, já que a maior parte da dívida também ela é financiada localmente, por bancos locais, por investidores locais, por fundos de pensão. Então, possivelmente, isso já está gerando grandes perdas em bancos, as perdas ainda não realizadas, em bancos e em fundos de pensão. Então, esse é um problema que não pode... O que acaba primeiro, as munições dos Estados Unidos ou a linha de frente da China? A linha de frente da China. ser menosprezado. Além disso, a inflação no Japão, preciso relembrar aqui, vamos lá, depois de muito tempo com inflação Mano, a dívida dos Estados Unidos é de 38 trilhões de dólares. E só aumenta, ano após ano. dando zero, Nunca vai, não vai baixar. ou 1%, ou até a deflação, finalmente o Banco Central conseguiu gerar mais inflação. Só que agora está gerando até mais do que eu gostaria e por mais tempo. A inflação no Japão está mais alta que nos Estados Unidos. 3,6% foi a última leitura de março deste ano. Segue no patamar alto, especialmente para padrões históricos dos japoneses, o que traz um problema, porque é aí que os fundos de pensão, investidores,
vão exigir um prêmio maior para não obterem um retorno real negativo. Pô, se a inflação está 3 e o Tesouro 10 anos paga 1,5, ou a taxa básica paga meio, isso é juro real negativo. Então vão exigir mais prêmio para financiar a dívida do Japão. Então esses são os problemas macro que o governo tem e o Banco do Japão também. Mas vejo muitos analistas concluindo que, pô, se a dívida está emitida em iene japonês, que é a moeda local, que o Banco Central pode emitir, basta ele injetar liquidez, comprar essa dívida pública, o que se chama monetizar a dívida pública, e o problema está resolvido. A questão é que o Banco Central do Japão já vem fazendo isso há muito tempo. Você acha que o Japão é burro, porra? Bob Esponja Salazarista tipou 15 reais. Pardosfera, o que vejo no Japão é parecido com Portugal, um país estagnado. Alta inflação, com o turismo a ferrar a economia, tudo isso após uma nova constituição. Solução é os dois abolirem... Não. Não. O Japão cresceu pra caralho por causa do apoio americano. Não é a questão da Constituição, é que aquele país, mano, ele colapsou. É muito complexo, é realmente difícil explicar o que aconteceu com o Japão. Eu não vou nem tentar aqui. Não é só por causa da Constituição, não é. O problema brasileiro é a Constituição, deles não, necessariamente. Tipo, 10 reais. Valeu, irmão. O maior asterisco da economia japonesa foi apostar em hardware e não software. Também o Acordo de Plaza. Sim, não, o Acordo de Plaza foi uma desgraça. Dependência de fábrica na China, defesa dos Estados Unidos e a reação lenta do parlamento. Cara, o que o Japão passa hoje são sementes de decisões ruins plantadas 40 anos atrás. Tipo o Brasil, sabe? Não é algo recente. Nossa, oh meu Deus, como assim a nossa dívida está em 230% do PIB? A dívida em 90 já estava a 100% do PIB, sabe? São péssimas decisões acumuladas ao longo de décadas. É isso que esse é o nó que o Japão quer. Mentira, o Japão não quer desamarrar, não quer desfazer esse nó. Porque desfazer esse nó vai gerar um dano na economia japonesa e economia global gigantesco, sabe? Desfazer esse nó vai gerar uma crise sem precedentes na história humana. O que o Japão vai fazer é amarrar mais. Enquanto tiver corda, eles vão amarrar. Tamo amarrando. Acabou, mano. Não dá pra soltar. Tipo, é uma crise que não pode deixar acontecer. É tipo a dívida americana. Cara, os americanos não podem dar um calote. Beleza? Os americanos simplesmente não podem dar um calote. Na verdade, eles podem, se eles quiserem. Mas um calote americano vai levar a economia global pro buraco de forma definitiva. O Japão é a mesma coisa, sabe? Então, essa é a nossa economia. Ou vai ou racha, sabe? Ou vai seguir nessa esquizofrenia, ou explode a p toda. É 880, é isso. E cada vez mais. Hoje, o montante que o Banco do Japão tem no seu balanço é de 52% da dívida nacional. Então imagine que tudo que tem da dívida nacional do Japão emitida, 52%, está na carteira do Banco Central do país. Então hoje é o Banco Central já financiando diretamente. A título de comparação, no caso americano, o Fed detém apenas 14% da dívida pública. Meu Deus do céu, cara. Ou nunca contrate economista japonês. Ah, mas o Banco Central não poderia comprar mais? Olha, pode seguir comprando mais, até que é um gráfico similar, mas no caso aqui mostrando todos os ativos do Banco Central em relação ao PIB do país. Veja aqui nos Estados Unidos é 22,5%. Você viu que reduziram o score dos Estados Unidos de bom pagador? Virou bagunça, irmão, virou bagunça. 124%. Então, poderia, no limite, o Banco Central comprar mais dívida japonesa. Mas vai chegar um momento em que ele vai corresponder a 60% da dívida, a 70%, a 80%, a 100%, e no fim das contas vai ser o Banco Central financiando todo. O calote americano poderia falir até a China. Não, iria falir a China. Iria falir até a China. A crise de 29 nem poderia ser considerada crise caso isso acontecesse. Não, cara. A bomba da financiarização que foi plantada nos últimos 50 anos, ela vai resetar nossa economia. Tipo, eu não sei se a gente vai assistir esse colapso mesmo, sabe? Um negócio que eu achava, uns anos atrás, que não, veremos a crise acontecer. Eu não sei, eu acho que eles vão amarrar essa merda até onde não der mais, sabe? E é isso aí. Vamos esticando a corda até surgir, sei lá, alguma coisa muito boa que vai salvar a economia. Tipo, sei lá, um país como os Estados Unidos,
ele não vai. É muito difícil surgir uma nova tecnologia que o mundo inteiro agora precisa, sabe? Uma descoberta nova que vai mudar a sua economia, vai fazer o seu PIB explodir e conseguir pagar a dívida. Não sei. Por exemplo, o Ozempic. O Ozem- o Ozempic é dinamarquês, né? O Ozempic, as pessoas estavam analisando o PIB da Dinamarca nos últimos anos e eles tinham que desconsiderar o Ozempic, velho. De tanto que esta alterou o PIB dinamarquês. Pra você ter uma análise real do crescimento econômico deles. Só uma inovação tecnológica absurda pode salvar a economia desses países falidos, sabe? Literalmente, é a espera de um milagre. O déficit do Japão, o que pode desencadear em Eu acho que a economia movida pela expansão territorial pode resolver esse problema, tá ligado? Ué, o Japão não vai ter crise se não existir mais Japão. inflação direta, porque é o Banco Central imprimindo dinheiro para bancar o déficit fiscal. Esse é o problema e isso pode gerar a inflação e os resultados, a consequência disso, a Você pode corrigir essa cagada monumental, é só uma guerra. Aí você dá um reset no período da guerra. Pode ser também, é uma opção. porque nunca chegamos Acho um pouco de too much, né? Mas tudo num bem. país desenvolvido nessa situação. Mas essa não é a única alternativa que hoje tem o governo japonês ou o Banco do Japão. Porque apesar desse endividamento do governo e da economia como um todo, o Japão, com relação ao estrangeiro, é um credor externo. Exatamente o oposto dos americanos, que são devedores externos na ordem de 26 trilhões de dólares. Com a adição de inibidores de semaglutida genéricos no SUS, veremos Clades com de caixa d'água em corpos de... Vai se Ou 90% do PIB, o Japão tem trilhões de dólares de ativos excedentes no exterior. Vitor, você conseguiu vencer o Ozempic. Não, você sabe, meus parabéns. Você é um gordo 2, velho. Você tá... Não, realmente. Você venceu o Ozempic, realmente é muito esforço, tá ligado? Exige um trabalho mastodôntico pra você superar o Ozempic. Tipo, o bagulho literalmente tira a sua fome. E você conseguiu comer pra caralho, mesmo sem fome. Não, você tá de parabéns, não é uma compulsão alimentar, já virou uma patologia. Portanto, é um credor externo. O que significa que ele tem de onde tirar ou tem o que vender para... Valeu, Alisson. Valeu pelos 10 contos. Postergar na esperança de que lá na frente aparecerá algo que me salve. Estou falando dos Estados Unidos, do Verstappen em Mônaco. Eu não sei. É isso, mano. É isso. É a economia. A economia é pautada em feeling, sabe? Vibes. Parafraseando o Antum. É isso. A economia global é baseada em vibes, mano. Tipo, as pessoas tentam racionalizar a economia. Mas a economia é uma loucura. A economia é cassino de rico, sabe? A economia financeira é vibes, apenas vibes. conseguir dinheiro, repatriar capital e adquirir mais da dívida pública do governo. Pra gente... Economista só quer o pau dos outros, nunca com o seu. Que eu não coloco meu dinheiro da reta, não. Mas o dinheiro dos outros, Faria Lima Bets. Aliás, já passou da hora, né, de ter o Faria Lima Bets. Isso, entender também aqui a magnitude, deixa eu colocar agora aqui na tela. Essa é a famosa posição de investimento internacional aqui do Japão em ienes, 547 trilhões, positiva, portanto um credor, o que equivale a mais ou menos 3,8 trilhões de dólares. E por que um credor? Porque tem muito mais ativos no exterior. Parada da Faria Lima seria se o YouTube não tivesse dado certo. Do que tem... Já tem, eu sou membro. Pô, você até imagina as loucuras que os caras falam. Passivos a favor do estrangeiro. O que os estrangeiros têm de ativos no Japão é menos do que o Japão tem de ativos no estrangeiro. E onde estão alocados esses ativos? Muito obrigado, meu caro Bob Esponja português. Bob Esponja salazarista te pôr 15 reais. Pardo, e se o Japão e Portugal aumentar o salário acima da inflação na canetada? Vai dar merda, esquece. Os empresários de turismo que contratem imigrantes, como afetaria a economia global e taxa natalidade. Não vou falar da última parte. Cara, você quer que os empresários... Cara, todo empresário contrata imigrante, velho. Pensa o seguinte. Mas, ó, você é um empresário. Você tem o seu negócio. Você tem duas opções. Opção A. Você quer tocar o seu negócio
ele é levemente insalubre, exige um trabalho físico, sabe? Um trabalho relativamente pesado, tá ligado? Tem que carregar umas caixas, limpar alguma coisinha ali. Os jovens da sua região, eles querem mais para trabalhar com esse tipo no seu negócio. Você tem a opção de pagar mais para contratar nativos, o seu povo, ou você pode pagar muito menos e contratar venezuelano, que vai aceitar qualquer que você entregar para eles. O venezuelano vai ser empregado no subemprego ganhando pouco, o salário vai se manter baixo da economia geral e o jovem fica desempregado. A solução de chutar o imigrante para fora não é que isso vai melhorar a economia do país. Não, não vai. A ideia é chuta o imigrante e faz com que a economia contrate novamente os nativos. O problema é o seguinte. O que pode acontecer e o que vai acontecer é uma automação da economia. Então, muito provavelmente, o JIT vai ser chutado, o venezuelano, o imigrante vai ser expulso, e esse jovem não vai ter emprego. Porque vai ter automação das fábricas, da indústria, IA nos escritórios. Então, isso, cara, sabe, é realmente um pesadelo para que a gente está caminhando. Sabe? A gente está indo pra um lugar maldito. E sim, isso é ruim economicamente, você chutar o imigrante. Mas o pessoal que quer chutar imigrante não se importa tanto assim com a economia, sabe? O tesão por gráficos na tela, por números subindo, é coisa das gerações anteriores, que viram o mundo crescer pra ficar muito rico com essas técnicas. O Zoomer nunca viu o mundo crescer, tá ligado? Então, sabe? Tipo, na Copa de 2014 tem uma propaganda que foi vinculada durante a Copa. Essa daqui, ó. Brasil! Nossa senhora. Eu tenho 7 anos, 10, 8, e a gente nunca viu o Brasil ser campeão. Eu tenho mais de 20 anos, eu nunca vi um momento de crescimento econômico. E essa geração Z, tipo, ninguém viu um momento de crescimento econômico, beleza? Ninguém viu. E também que tá ligado? Ah, a economia vai ser um caos econômico chutar imigrante. Ah, foda-se. Eu nunca vi crescimento mesmo. Chuta imigrante, vai tomar. Pronto, é literalmente isso. A base do chutar imigrantes também tem isso, tipo, tá, chuta essa foda. Ah, vai gerar consequências econômicas. Foda que vai gerar aquecimento econômico. Eu nunca vi um voo de galinha. Investimento estrangeiro direto seria a maior parte, que está aqui em azul claro. Então, participações diretas de empresas privadas. Se com o imigrante não tá dando certo, vamos ser essa então, cara. Muito melhor. Pô, se é pra ter crise, ter desemprego, pô, que seja crise e desemprego sem violência. Sabe, no caso europeu. Aqui no Brasil não tem muito o que fazer, né? Negociadas na bolsa. Depois, a maior parte, investimento em carteira. Ações negociadas em bolsa. É muito estranho saber que eu nasci e não verei um crescimento econômico nos próximos 20 anos ou mais, sendo que uma era de ouro acabou agora há pouco e parece não haver vestígios benéficos economicamente falando. Não restou nada, cara, só sobrou a conta. Corporativa. E por fim, reservas internacionais, que é aquele dinheiro que pertence ao próprio governo japonês, que na sua maior parte está denominado em dívida pública e na sua maior parte dívida pública dos Estados Unidos. Então os japoneses têm muitos ativos que eles poderiam utilizar para, num cenário mais estressado, imaginando o seguinte: os juros seguem disparando, o Banco Central não quer monetizar mais tanto a dívida pública com o medo de gerar muita inflação localmente, e o governo, por algum mecanismos, por incentivos ou por força da lei, pode influenciar ou obrigar fundos de pensão, o próprio governo e outros investidores locais a repatriar esses ativos externos. Vende lá fora, vende ação americana, vende dívida corporativa, vende treasuries, traz o dinheiro de volta para o Japão para comprar a dívida pública e assim ajuda a financiar o déficit local. Esse é um movimento, esse é um guia que pode servir também para outros países, especialmente nesse ambiente de guerra tarifária, de busca por desvalorizar o dólar e diminuir o déficit comercial americano. Tudo isso está em linha. Seria É um momento gostoso. Rapaziada, vocês estão gostando de viver em momentos históricos? Eu tô adorando, vambora. É tudo na mesma direção agora, não Everaldo. apenas porque o governo americano gostaria, mas também porque
o governo japonês precisaria. E esse é o mundo que nós estamos vivendo, especialmente os países mais endividados podem Bem na sua vez de ser adulto, você tá... encontrar soluções como essa, em que E, cara, isso não é de todo horrível, beleza? Não, eu adoro fazer 15k por mês com donate. Mas quando você não tem nada a perder, você tem tudo a ganhar, certo? Repositórios de açaí? Vocês sabem o que você tem que fazer. veremos a repatriação do capital. E quando isso acontece, os ativos que estão hoje em posse desses países, aqui por exemplo no caso do Japão, eles podem sofrer. Então imagine o quanto que o SP500 não poderia sofrer se os japoneses começam a vender mais suas posições nos Mas paro do César ainda tá na balada. Estados Unidos. E só para trazer um dado, como muita gente nem percebe, mas especialmente os países desenvolvidos têm muitos ativos nos Estados Unidos, essa é uma notícia do Financial Times, dia 21 de maio agora, então ontem, falando sobre como o fundo de pensão maior do Canadá tem praticamente 50% dos ativos investidos nos Estados Unidos. Que beleza, hein? Então vejam a magnitude desse investimento na economia americana e como há essa interdependência, como essa reversão dos fluxos comerciais e, portanto, de capitais também, pode dar impactos em ativos no mundo inteiro. No final das contas, a guerra tarifária é nacionalismo comercial, o que equivale a nacionalismo de capital. E enquanto Trump quer repelir o capital estrangeiro para reduzir o seu déficit comercial, os demais países, como o Japão, podem Imagina aqui a 200 anos ver a sacra revolução dos repositores de açaí, do açaí dos livros de história. Vai ser por aí, mano. antecipar e intensificar esse movimento ao repatriar o capital que hoje está nos Estados Unidos para financiar as dívidas, para financiar o governo local. E outros países endividados podem querer fazer o mesmo. Pois é, nunca foi tão importante entender de macroeconomia. Espero gostar desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Quem não faz parte ainda do Follow the Money, siga o dinheiro e aguarde que o mundo vai colapsar e você vai pagar essa conta, seu otário, beleza? É você. Aliás, os 90 bi do INSS, sabe de onde vai ser esse dinheiro pra pagar os velhos? É, do seu imposto, seu beleza? É isso aí, se diverte. É o caralho.